tido proveito, direto ou indireto. Então, nesse exemplo que eu estou imaginando, de uma pessoa jurídica que tenha 4 sócios com mesmas participações societárias, né? Se apenas um utiliza-se aí de atos, né? Pratica atos que venham a ser classificados ou reconhecidos, a bem da verdade, como abuso da personalidade, então, e só ele tirou proveito, tá? Então, só ele vai responder, só ele vai ser chamado a responsabilidade por essas obrigações, então, não mais os outros. De uma certa forma, se pensarmos pelo lado daqueles que enfrentam o prejuízo, né, dos credores lesados, é sim uma dificuldade. Porque, por vezes, se a pessoa já está pré-determinada a, por exemplo, desviar a finalidade para tirar proveito, volto a repetir, pode ser que a pessoa faça isso, né, mediante prática de atos difíceis, de difícil comprovação. Então, o ônus dessa prova, né, vai talvez ser de bastante sacrifício, tá, para aquele que já está no prejuízo, tá? Bom, um outro ponto que eu queria, e aí vou só pincelar aqui os últimos pontos para poder passar para o João Paulo, tá? Os últimos pontos que eu queria observar é, primeiro, a existência, o código agora fala expressamente, a existência de grupo econômico não pressupõe a desconsideração da personalidade jurídica para as demais pessoas jurídicas componentes desse conglomerado, tá? Na atualidade, isso tem relevância muito maior, porque a gente tem visto, e eu acho que a partir dessa pandemia, a gente vai ver ainda mais, a gente tem visto muitas empresas se juntando. Às vezes nem tão oficialmente assim, formalmente falando, né? Às vezes é uma união de esforços para tentar sobreviver, mas é uma união de esforços, né? Passa a ideia, né? A aparência, e aí já entramos em um outro questionamento, de que é uma empresa só formada por várias, né? Uma pessoa jurídica só formada por várias, que às vezes nem é. O fato é que, efetivamente, mesmo existindo um grupo econômico, cada pessoa jurídica que compõe esse grupo econômico pode, eventualmente, ter os seus sócios e administradores demandados pelas obrigações específicas, né, que uma daquelas pessoas jurídicas tem assumido. Por último, queria só deixar a observação que desconsideração da personalidade jurídica não implica nem no Código Civil e nem no Código de Defesa do Consumidor em desconstituição. Quando a gente fala de desconstituição, a gente está falando de extinção da pessoa jurídica. E a extinção, inclusive, ela é tratada em outro dispositivo. A bem da verdade, ela é tratada no artigo 51 do Código Civil, como regra geral, e aí os outros artigos que tratam da extinção dizem respeito à extinção de cada categoria das pessoas jurídicas, de um modo geral, extinção das associações, fundações e cada um dos tipos societários, a gente tem regras específicas. E a desconsideração não é hipótese de extinção, não é hipótese de desconstituição, tá? O que ocorre é a ineficácia, a consideração da personalidade jurídica, né, para a responsabilização de certos atos e obrigações, torna-se ineficaz. Então, nos atos jurídicos, de um modo geral, a gente costuma identificar 3 planos, né? Plano da existência, da validade e da eficácia. Então, a desconsideração, ela se situa no plano da eficácia. E é uma ineficácia, no caso, né? Quando eu desconsidero, eu retiro os efeitos da ineficácia, eu retiro os efeitos da personalidade jurídica, mas apenas de modo pontual, de modo circunstancial. É só para aquela obrigação não cumprida
e demandada dentro daquele processo judicial especificamente. Ah, mas se a mesma pessoa tiver uma outra demanda contra essa pessoa jurídica, então ela tem que entrar com outro processo. E se houver necessidade, né, se houver provas de abuso de personalidade, vai ter que entrar com outro procedimento para requerer a desconsideração da mesma forma. Tá? Então, eu não posso estender, eu não posso ampliar ou generalizar, tá, essa possibilidade. Entendido? Só a última coisa é só para fazer referência ao Fique à Código vontade. de Defesa do Consumidor. Falei da teoria maior, que é a teoria do Código Civil, mas o Código de Defesa do Consumidor se utiliza da teoria menor. A bem da verdade, essa divisão em teoria maior ou menor é uma divisão da doutrina. A legislação não denomina dessa forma a desconsideração. A desconsideração no Código de Defesa do Consumidor está prevista no artigo 28, né? E aí a gente tem as hipóteses gerais um tanto quanto especificadas, né, no caput do artigo 28 do Código de Defesa, como abuso de direito, que eu já falei, o excesso de poder, a prática de atos ilícitos, fatos ilícitos ou contrário à legislação. Mas, no parágrafo 5º, o legislador, lá em 1990, deixou aberta a porta para as situações em que o consumidor tenha alguma dificuldade de ter o ressarcimento do seu direito, né? Dificuldade essa